Fala, trader, como é que você tá? Tudo bem? Me chamo Felipe Torino e seja bem-vindo a mais um estudo de mercado aqui no Smart Money Club. Vamos falar sobre tudo que aconteceu hoje no pregão, né? Do tanto mini índice quanto do mini dólar. Logo em seguida vai vir o Jader falando de criptomoeda, né? O cenário do Bitcoin, de Ethereum e algumas altcoins também. Ele pode até falar, chegar a comentar também sobre isso. E eu quero dizer a você que você pode ter caído de paraquedas aqui e não sabe o que está acontecendo ainda no canal. O que acontece? Toda análise aqui, todo viés, ele é baseado na racionalidade da Smart Money Concept, tá certo? Ou seja, o SMC, que é a análise institucional. Se você não sabe nada ainda, dá uma olhadinha, tá? Em todos os vídeos para você ter uma percepção de como é feita a análise. E aí você pode participar da nossa escola, né? Que é a Smart Money Club, que é o primeiro clube especializado em SMC do Brasil e do mundo. Então, se inscreva para você poder se especializar, entender como é que funciona e fazer parte da família, beleza? Sem mais delongas, vamos para o gráfico, porque hoje foi um movimento bem interessante, um movimento que eu falo interessante porque, na verdade, tudo, né, eu falo que é interessante, porque, de fato, eu sou o cara que é amante do gráfico, o cara que analisa o gráfico e algumas coisas, algumas performances que eu falo antecipadamente, né, aqui, inclusive, nos vídeos, acabam replicando no dia do pregão. Então, isso é mágico, isso é muito bom, é uma sensação muito top de domínio da situação. Então, vamos lá para a vinheta? Vamos embora, né? Bem, antes de mais nada, se inscreva no canal, porque você vai estar ajudando a comunidade, dê aquele like. Eu vejo que tem muita gente que está assistindo, tá certo? E acaba que o like não acaba batendo correspondendo com a quantidade de espectadores. Então, pô, ajuda a gente, dá aquele like, pega o conteúdo, espalha, né, para o máximo de pessoas possível, que aí vai estar ajudando a comunidade do mesmo jeito, tá certo? Ontem eu cheguei a comunicar aqui no Ibov, que o melhor cenário, a melhor situação aqui seria de fato a captura de liquidez desse range, só que ele não captura liquidez, né? Inclusive, na verdade, faz até um sweep, né, de liquidez, que é justamente esse movimento aqui, capturando exatamente esse pontinho aqui que eu tinha deixado. Ó. Só que ele não fecha acima dos 50% para a gente ter ali uma precisão e uma validação de um range, estabelecer ali algum movimento que venha a validar alguns order blocks, alguma coisa do tipo. Então não fez isso, então ficou bem, não ficou legal, tá? Então essa liquidez aqui ela tinha sido capturada sim, por conta do sweep de liquidez que tinha feito, né, esse movimento posterior, tá bom? Mas ele não correspondeu a esse movimento. Mas o interessante, o legal, é que agora nós temos um range estabelecido, né? Então agora que nós temos um boss, de acordo com essa estrutura, tá certo? Que esse aqui foi o último ponto, agora nós temos um outro swing point, ó, exatamente esse topo, tá? E agora nós temos esse fundo aqui estabelecido porque nós temos um novo range. E aí o que é que acontece? Nesse movimento que vocês estão vendo, o que é que eu falei? Percebam que o movimento cenário ainda continua caindo. Então, o que é que acontece? É surfar esse movimento até realmente aquela região. Então, se você tem aqui esse range que foi estabelecido, mas ele não foi mitigado lá em cima, nós temos aqui um ponto bem interessante através desse range aqui, ó, tá? Só que detalhe, é importante ter cuidado. Nós estamos aqui no gráfico de 1 hora, perfeito? Então, esse movimento desse gráfico, nós temos aqui essa quebra de estrutura mais uma vez, tá? Eu vou até pontuar aqui também mais uma vez aqui com vocês em relação a esse boss, né? Esse break of structure que acabou de fazer, tá? Ele vem validando esse ponto. E aí o que é que nós temos? Nós temos essa região aqui de cenário validado. Só que é o seguinte, cara, é importante você entender uma coisa, tá? Que nós temos uma região, um ponto, um swing point, que ainda deixa aquela liquidez ainda de qualquer forma ainda me incomoda, principalmente quando você traça um novo range e você vê que ele tem ali está estabelecendo, né, um ponto bem interessante desse movimento. Ele não chega ainda na região interessante lá, né, de resposta, mas ele continua mitigando esse imbalance aqui, ó, exatamente, esse imbalance, inclusive já está fechando abaixo desses 50%. Então a gente já pode procurar resposta aqui de compra, Felipe. Cara, pode procurar compra no tempo gráfico menor para surfar até o ponto desse range que foi estabelecido aqui, ó, tá? Desse ponto, desse swing point. Mas é importante saber que nós não temos uma região bem interessante aqui para poder validar, né, esses movimentos. A gente tem um BOS, né, que foi feita essa quebra de estrutura, então a gente tem que começar a estudar e ver esses pontos. A única coisa que nós temos aqui como validação seria de fato esse order block aqui nessa região e nada mais, tá bom? Nós temos um ponto acima desse range de 50%, que é exatamente esse ponto. E se você quiser trazer para um tempo gráfico de 4 horas, você teria esse range aqui estabelecido, mas é aquele negócio, né? Esse order block aqui, ó, esse ponto, tá? Então tem que ficar atento nesse movimento. E aí vai de sua preferência.
É sempre importante entender que quando chega numa região, chega em um ponto, tá? Em uma estrutura que a gente consegue ter uma validação desse movimento, é importante que você tenha uma resposta, que você confirme, tá? E logicamente aqui no Ibov a gente consegue ter um movimento mais direcional, mas é importante você entender. Mas Felipe, e aí, qual é que eu levo em consideração aqui no Ibov? Cara, nós estamos em um ponto, uma estrutura que, a partir do movimento, que inclusive já está abaixo desse 50% desse range, ó, desse swing point, a gente já tem que começar a entender que ele pode querer sim fechar esse imbalance ou ele já ter precificado aqui para poder começar a subir. Só que para ele começar a subir, o que, é que ele tem que fazer? A gente tem que perder um fundo validado, um topo validado também, perdão. Tem que perder um topo validado. Esse aqui é a nossa próxima mudança de caráter, né? Esse aqui é o nosso choque. Então a gente tem que ficar atento a essas informações, tá bom? Esse é o nosso choque. Só que a gente tem que entender que ele ainda vai subir, né? Ele vai ter que confirmar esses pontos. E aí é nessa subestrutura que você precisa buscar uma confirmação. Quando vem de um imbalance, tá certo? Que é um movimento como esse, ó, tá? Um impulso, uma manipulação do mercado, geralmente nos tempos gráficos menores você não consegue ver tão claro e nítido um fundo ou um topo validado. Mas aí você, quando refina, você consegue isso, tá? Você consegue ter essa percepção. E lógico, como eu sempre falo, né? É importante saber disso, refinamento, tá? Essas coisas você vai saber como, em todo o conteúdo da mentoria na Smart Money Club, tá? Que tá aqui, ó, abaixo nesse QR Code você vai ter aí todo o acesso liberado. Inclusive no Instagram lá, a gente tá começando lá no Instagram, dando impulsionamento, cara, dessa força, principalmente agora que eu estou ultra mega pau e motivado, porque a gente sempre escuta algumas pessoas que dizem que a gente não vai conseguir, né? Embora eu esteja nesse mercado há muito tempo, muitos anos, a gente sempre que tem um projeto novo, sempre vai ter alguém que vai estar duvidando da sua capacidade. Então, porque eu quero vencer de fato, não para provar para ninguém, mas eu sei que vocês vão dar essa força para a gente poder mostrar o resultado, né? Falar que de fato a gente vai mudar esse cenário, realmente vai fazer com que as pessoas entendam o Smart Money Concept da melhor maneira possível, tá certo? Vamos lá para o mini índice. É isso que eu tenho aqui, tá? São essas duas regiões, mas isso aqui é um ponto de alerta. Por quê? Porque isso aqui pode ser capturado posteriormente. Ah, Felipe, mas fez um sweep de liquidez, pode ser que ele não retorne? Pode, sim, é válido. Tranquilo, é por isso que eu disse. Puxem esse range para esse ponto, ó, que você pode estar surfando aí um movimento ainda para continuação de queda, tá bom? Então, pensem nessa estrutura. No mini índice, como eu falei para vocês, ó, se tivesse feito esse movimento, tá? Um movimento, ó, de confirmação, lá em cima, a gente teria uma venda. E se tivesse um movimento de confirmação aqui desse ponto, nós teríamos uma compra. E aí o que é que acontece? Ele estabelece um novo range, e olha só que eu falo para vocês terem cuidado e cautela. Percebam que dentro da subestrutura nós temos também swing points, ou seja, são pontos internos, né? São liquidez interna, tá? Isso aqui é uma liquidez interna, tá, gente? Então essa liquidez interna que foi capturada aqui desse ponto, já abre com gap de baixa e aqui não confirma nada para a gente pegar uma compra. Por que não confirma nada? Porque, lembra, o movimento eu até apaguei aqui, mas eu vou retornar para vocês entenderem. Era esse movimento aqui, ó, esse movimento, ou seja, ele teria um fundo, um topo, um fundo, e esse fundo seria quebrado e ia ter a mudança de caráter aqui dessa subestrutura. No reteste a gente teria uma confirmação para poder comprar. Aqui nesse caso não houve isso, perceba, que ele cai, derrete, simplesmente derrete. Só que um aluno pegou um trade aqui, cara, ou seja, não era para comprar nesse order block. Mesmo que tivesse comprado nesse order block, se você tivesse pego aqui no 50%, você teria protegido, né? Teria protegido, né? Eu sempre falo, protege a operação. Se tivesse pego no 50%, você teria 150 pontos de stop. Quando ela tivesse andado ali, ó, mais ou menos 400 pontos, seria o alvo, né? Você teria pego o alvo ali. Inclusive, eu posso até considerar isso um trade, tá? Porque chegou no order block, se você tivesse entrado na modelo de risco, mas não foi isso que eu recomendei, então não vou contabilizar isso aqui para vocês. Mas você teria ali um trade de 400 pontos. Eu não pegaria porque o risco retorno não está favorável, né? Se eu só estaria favorável se estivesse lá em cima, lá 5 para 1 mesmo, de fato. Mas não houve isso, tá? Então, nem pensar, não pega esse trade. Mas o aluno pegou um trade a favor do movimento, olha só que interessante. Fez um order block, né? Aliás, rompeu o order block, perdeu, ó, quebrou a estrutura mais uma vez. E aí, acredito que foi no 1 minuto. Olha só que interessante, que top. Ele chegou, pegou esse trade aqui, exatamente esse trade nesse ponto aqui, ó. Nessa região aqui, ou seja, uma região de breaker block. Inclusive o stop dele ficou ridículo. Ridículo quando eu falo porque ficou curtíssimo, tá? E aí ele surfou até lá a base. E foi de fato um trader de 5 para 1 que eu sempre falo para vocês. Um trader de 300 pontos, ele mandou lá no grupo. Foi um trader de 300 pontos, até arredondar 300 pontos. E foi um trader certinho de 5 para 1. Foi perfeito, genuíno, né?
volta reté, se tivesse voltado, não teria tirado ele, lógico, mas teria passado um suorzinho, um calorzinho, ó, e ele cai descendo mais um ponto aqui, ó, inclusive quebrando mais uma estrutura, chegando no outro order block, vendendo mais uma vez, se quisesse. Então, assim, é importante você saber que você alinhando o fluxo de ordens, você consegue ter grandes oportunidades. Então, show de bola, né? A análise de hoje, bem bacana, top, né? E já no dólar, o dólar tem uma situação bem interessante. Ah, agora que nós temos aqui, só para vocês entenderem, agora que nós temos aqui uma estrutura que foi realmente perdida, né? Um ponto que foi validado, segue a mesma configuração, tá? Perceba que a gente não tem uma estrutura, não temos uma estrutura, a gente tem até o movimento aqui de quebra de estrutura desse ponto, nós temos esse range, tá certo? Ó, exatamente esse range aqui que nós temos estabelecido, tá? Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui, vou deixar lá como alvo ainda, tá bom? E vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse range, deixar ele aqui, ó, tá? Ele já chegou, inclusive, nessa região de imbalance, respondendo, eu tinha marcado com vocês, inclusive, refinei isso aqui no 15 minutos, chegou a lamber ali, a dar um beijinho, né, no imbalance, e agora ele está mitigando outras regiões. Perceba que aqui tem uma região de indução, tá? Pode induzir muita gente aqui ao erro, mas é importante que você entenda que agora ele continua essa quebra de estrutura, né? Deu mais uma quebrada para baixo, e dentro dessa região aqui nós temos alguns order blocks que nós temos aqui validados. É importante ficar atento nesse ponto, tá? É um order block aqui. Só que perceba que dentro do range maior, como eu falei lá no IBOV, nós temos ainda um ponto de liquidez assim, aqui nesse ponto, que justamente esse é equal high, tá? Então tem que ter cuidado nesse ponto. Então, para levar em consideração, se você for prestar atenção, tendo em vista lá que ele tem um ponto de estrutural, tá? Deixa eu deixar esse aqui como order block, esse ponto aqui. Deixa eu tirar isso aqui, deixa eu bagunçar isso. Nós temos aqui um ponto de mudança de caráter, tá? Eu acabei falando tendo em vista, né? Eu falo com meus alunos, tira essa resenha, né, do tendo em vista. Então, esse aqui é o nosso ponto de mudança de caráter, porém, tá? Cuidado. Por que cuidado? Porque se você for pegar a estrutura do tempo maior, olha só que interessante. Isso aqui pode estar trabalhando como indução para ele cair mais ainda. Então, isso aqui pode ser um fake shock. Então, cuidado. Ele pode vir capturar essa região, chegar lá naquele ponto que eu cheguei a comentar, tá? E cair mais. Mas até lá, o que, é que você deve prestar atenção? Preste atenção nesse tempo gráfico menor, já que ele quebrou a estrutura aqui desse ponto. Ó. O que é que tem aqui nesse range, né? A gente tem um order block a trabalhar aqui, entendeu? Então, vai vendo essas possibilidades, entendendo que a gente tem um range menor também aqui, ó, para poder trabalhar como pontos de retorno, tá? Inclusive, eu não vou deixar esse order block aqui nesse movimento. É importante que você tenha um ponto de resposta aqui que ele retorne, por exemplo, você poder armar alguma compra, poder jogar o preço para cima. Então tenham cuidado, tá? Tenham cuidado porque esses pontos aí são pontos de pegadinha do institucional. Para quem não sabe, as instituições elas manipulam o que já está sendo feito, o que já está sendo falado, tá bom? Então é isso, a análise de hoje, tá? Então aguardem esses movimentos para não cair em cilada. Aguardem esses movimentos para não cair em cilada. Já aqui no aqui com confirmação, tá, gente? Espera confirmado, leva por 1 minuto, tá? 5 minutos, confirma para poder comprar, tá bom? E aqui também a mesma coisa, as regiões aqui acima desse ponto, lembre-se dessa liquidez que ele pode querer vir aqui nessa região para poder responder esse ponto, tá certo? E cair, até mesmo aquele lá em cima também. Então, daqui para lá também é chão, né? Olha só quantos pontos tem, tem 2.600 pontos. Então, pode acionar alguma venda, alguma compra também para surfar até o ponto de entrada novamente. Aqui no mini dólar, olha só que interessante o que aconteceu no dólar. O dólar, ele captura a liquidez, ele não chega no order block que tinha comentado, mas perceba que eu falei o quê? Galera, isso aqui, ó, pode ser um fake shock, tá? Ó, ele fecha aqui, ó, perceba que ele fecha, olha só como é importante a leitura, né? A leitura importantíssima. Vamos ver aqui o seguinte. Olha o que, é que ele faz, ó. Ele fecha abaixo, tá? Fecha abaixo do movimento. E aí ele não capturou ainda, inclusive ele gerou essa liquidez, deixou essa liquidez aqui ainda, né? Tem esse alcoloso aqui para poder capturar. E aí, na captura desse ponto aqui, eu teria pego esse trade, por quê? Porque teria sido o mesmo racional que eu tinha falado para vocês. Essa aqui, ó, é a mínima do dia anterior. Então, isso aqui que aconteceu foi um sell side liquidity, ele capturou essa liquidez desse ponto e aí subiu. A única coisa que não tem como você ter uma metrificação, a referência, é que de fato tem um order block aqui, mas ele já foi mitigado.
a não ser que você refine ele para poder pegar um ponto interessante aqui no dólar. Mas eu, sinceramente, teria que refinar, então esse trade aqui não tem como contabilizar ele. Mas seria um belo de um trade, né? Se estivesse refinando ali tudo certinho, comprando ele aqui nesse ponto, o stop ficaria muito curto, muito provavelmente ficaria muito curto, abaixo desse fundo aqui no order block, ou seja, ficaria um stop de 50 pontos, e um take dentro da estrutura desse movimento aqui nesse order block, de fato aqui, ó, um trade de 50 pontos, ou seja, seria um trade de 10 para 1, basicamente, olha lá. E agora para o dólar, o que acontece? O dólar quebra essa estrutura e agora estabelece esse range aqui dentro do tempo gráfico de 5 minutos. Então, perceba que ele está alinhando o fluxo, tá? Tem uma estrutura que ele, aliás, ele inclusive não perdeu aqui nesse ponto, né? Então tem que ficar atento. O dólar está no movimento lateralizado. Deixa eu fazer o seguinte, eu não vou nem marcar nada para não ficar confuso aqui para vocês. Mas esse foi o trade que aconteceu. É importante agora ele romper algum ponto, tá? Um movimento aqui, já que está muito lateral. Inclusive tem uma liquidez imensa aqui nesses topos, ó. Tá vendo? Linha de tendência, o varejo gosta de atuar em linha de tendência, tem essa liquidez para poder manipular o preço, beleza? Então esse é o viés de hoje, essa é a análise de hoje, então tenham cuidado porque é importante você primeiro aguardar a quebra de estrutura e aí você aguarda uma confirmação para poder surfar o movimento do mercado. Tranquilo? É isso, ó. Beijo no coração de todos e não se esqueça, se inscreva, assine, na verdade, né, a escola para você poder entender quais são os pontos de entrada, qual o melhor racional, quais são as confirmações, entendeu? Os melhores pontos. E você refinar também o order block, refinar o imbalance, que ninguém fala isso por aí, ó. Segredo de estado, beleza? E vamos para cima. Valeu, fui, galera. Até mais. Abraço.